E eu já estou ao lado do analista político Vinícius de Carvalho para uma entrevista ao vivo sobre esses resultados do Legislativo. Bom dia, Vinícius, e obrigada pela presença aqui na RDTV Especial. Bom dia, Thalita. Bom dia aos colegas aqui do estúdio, também os espectadores do RDTV. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Vinícius, então vamos começar falando de Senado. O Wellington Fagundes acabou sendo eleito e acabou confirmando o resultado das pesquisas eleitorais. O fato dele ter tido 6 mandatos como deputado federal pode ter ajudado nessa consagração? Não ajudou, determinou, né? Eu diria que determinou. Até ele está com 6 mandatos. Ele é candidato a senador há pelo menos 8 anos, né? Porque em 2010 ele já se posicionava como candidato a senador, né? Que com a vinda do Blairo Maggi, né? Do ex-governador Blairo Maggi, pelo PR, ele acabou retirando a candidatura e concorrendo a deputado federal. Foi o deputado federal mais bem votado, 146 mil votos. Existe uma tradição política muito forte no Estado que o deputado federal mais bem votado se projeta para uma disputa majoritária. Não necessariamente Senado, mas uma disputa majoritária, né? É o que deve acontecer agora com o Nilson Leitão. E é curioso que é a primeira vez, né, desde 94, que um deputado federal vai para o Senado, né? O último tinha sido o Jonas Pinheiro, né? Que em 94 era deputado federal e ganhou a eleição para senador. Além disso, Wellington Fagundes faz, pelo menos é parte do grupo de oposição ao Pedro Táxi. A gente não tem esse hábito, esse histórico na política mato-grossense de um senador de oposição ganhar e um governador em grupos opostos. Como que o senhor acredita que isso deve melhorar ou contribuir com a política mato-grossense ou não pode prejudicar esse relacionamento? Em eleições com uma vaga, né? Em eleições com 2 vagas já aconteceu de ser um senador da mesma base e outro de outro partido, né? Agora, em eleições com uma vaga é a primeira vez. O campo político mato-grossense está mudando, né? Já houve uma quebra de tabu na eleição passada, com o Blairo Maggi saindo do governo e ganhando a eleição para o Senado, que era algo que não acontecia antes, e agora mais uma quebra de tabu com o Wellington ganhando, né? Bom, fica bem claro que ele foi eleito com parte dos votos dos eleitores do Pedro Táxi. É só fazer uma conta, quer dizer, se todo eleitor que votou no Pedro Táxi tivesse votado no Rogério Salles teria ganho a eleição, assim como o Pedro Táxi ganhou. Então, parte do eleitorado do Táxi acabou votando no Wellington. Era algo que se comentava, inclusive, uma das razões da saída do Jaime Campos era isso, né, que havia setores da coligação do Táxi apoiando o Wellington Fagundes, né. Então, pelo perfil do Wellington, que é um perfil muito governista, muito focado em obras, né, muito executivo, até a impressão que dava no horário eleitoral dele é que ele era candidato a governador, né? Que já fiz tais obras, vou fazer outras obras, enfim, é bem focado no executivo. Então, imagino que ele tenha um bom relacionamento com o governo. E ele tem esse papel de articulador mesmo, até enquanto presidente do PR em Mato Grosso, quando tinha a possibilidade dele sair pelo grupo de oposição, essa articulação dele estava muito latente, né? Sim, e ele dialogou muito com esse grupo do Pedro Táxi. Houve a possibilidade forte de que o PR viesse, né, para compor e o Wellington já fosse o candidato a senador nesse grupo, né? E eu acho que a tendência é muito forte, já antecipando um pouquinho para a Assembleia, né? É o PR vir, né? Essa bancada de 5 do PR vir compor com os 10 que foram eleitos na coligação do Táxi para que ele possa atingir maioria na Assembleia e possivelmente já tratando a eleição do Mauro Sávio, né? Como presidente da Assembleia. Vamos então à redação do portal RD News, Vinícius, com o editor Jacques Gosch. Bom dia, Jacques. Bom dia a todos. Professor Vinícius, na verdade são 2 perguntas. Primeiramente, ao que o senhor atribui o fato do PT ficar sem bancada na Assembleia, tendo em vista que o partido tinha 2 deputados, Alexandre César e também Ademir Bruneto, e agora com o resultado destas eleições ficou sem nenhum. E a outra pergunta diz respeito ao PSD também, partido da candidata derrotada Janete Riva, que também contava com 2 deputados na Câmara Federal, Roberto Dorner e Eliane Lima, e nessas eleições foi alijado do poder, acabou ficando sem representação. Vamos já pular para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa para responder as perguntas do Jacques. Primeiro, vamos à Câmara Federal. PSD sem 2 cadeiras. Como que isso reflete na política? Realmente, né? Primeiro que sofreu o baque do Pedro Henry, né? E da migração do eleitorado do Pedro Henry para o Ezequiel, né? Como o Ezequiel estava em outra coligação e o PP mudou, né?
Vamos pegar que mudou de lado. Se o PP tivesse continuado aqui, uma chapa PP, PSD, possivelmente teria sido mais forte, né? Então, como o PP mudou de lado, acho que isso impactou bastante, né? O Dorner já era suplente do Pedro Henry, né? Que foi apenado aí com essa situação do mensalão, né? E o próprio Eliene, né? Foi acusado de cair na lei da ficha limpa, teve muitos problemas. Ele votou a favor da PEC 35, contra a PEC 35, lá 37 no do ano Ministério passado. Público, é verdade. E a questão da candidatura majoritária também acabou impactando, né? O fato da candidatura majoritária da Janete Riva não ter puxado tanto e do próprio Riva não ter sido candidato, que a Janaína teve uma boa votação, acho que 48 mil votos, mas o Riva fez 93 mil votos, né? Vamos lembrar que o Eliene era muito geminado, né? Combinado com o Riva, né? A turma até brincava que eles votavam na mulher que o Riva indicava, a Eliene, né? No interior muita gente não o conhecia e votavam no Eliene. Então eu acho que essa perda da votação para a bancada estadual acabou se refletindo lá, né? Porque acho que foram só 4 eleitos, né, do PSD. A estimativa era de 5, talvez até 6, né? O Gilmar Fábio eu tinha estimativa que fosse eleito, e o próprio Meraldo também, né? E impactou na bancada federal. Né? A grande questão é essa. Assembleia Legislativa, respondendo a pergunta do Jax, sem PT. Pois é, eu até puxei ali, a chapa toda do PT deu 46 mil votos, né? Pouco, porque a média do PT é 10, 12% do eleitorado. Existe um eleitorado orgânico, né, cativo do partido mesmo, né? Então 10 daria 200 mil votos, 12, 240 mil votos, quer dizer, costumam ficar nisso. E ficaram com 46 mil votos apenas, né? Então, realmente eles estão com dificuldade, né, de apresentar nomes. O Alexandre César nem concorreu, Verinha, né, que vinha de outras eleições, também não concorreu. Se o Lúdio tivesse ido para estadual, ele teria puxado aí uns 50, 60 mil votos, ele estaria aí, talvez o mais bem votado, ou entre eles, né? Então teria vitaminado um pouquinho a sua chapa aí. Mas nem mesmo Ademir Bruneto, que já tem mandato, conseguiu puxar tanto voto. Porque lá em Alta Floresta, dessa vez, saíram 3 forças, né? Porque da outra era Romualdo e Bruneto, né? Agora foi Romualdo, Bruneto e a Maria Isaura, ex-prefeita de lá, que eu acho que acabou sendo eleita também, né? Não foi eleita, né? Mas, enfim, de qualquer modo, rachou o eleitorado lá de Alta Floresta. Então, realmente, o PT precisa repensar, né? Precisa ver a questão das suas novas lideranças, prefeitos aí do interior, para poder se reposicionar para eleições futuras. Né? Vamos retomar os assuntos da majoritária para a gente voltar nas proporcionais, ainda relacionada ao Senado. Rui Prado e Rogério Salles. A gente viu na reportagem que o Jaime Campos, do Democratas, ainda falou que se surpreendeu com o resultado do Rogério Salles, com 40% dos votos válidos, lembrando que o Wellington Fagundes teve cerca de 48%. Acredita que tenha realmente surpreendido esse resultado, Vinícius? Sim. Lembrando que isso está falando de votos válidos, né? Que o nível de voto negativo nessa eleição foi impressionante. E para o Senado também, como as pesquisas vinham apontando, né? Um percentual muito elevado de eleitores indecisos, isso acabou se confirmando, né? Na eleição para governador deu 33% de voto negativo, né? 501 mil eleitores se abstiveram, não foram votar. Somado com mais o branco e o nulo, deu mais de 700 mil votos, né? Ou seja, muito grande. Mas olhando na questão do voto válido, foi realmente, porque o Rogério entrou em substituição ao Jaime Campos, ele vinha se estruturando para uma candidatura de deputado federal, na qual ele teria muita facilidade, né? Tanto que o Sacchetti, entrando na substituição dele, acabou sendo eleito lá em Rondonópolis, né? Então ele teve aí 2 meses, um pouco mais de 2 meses para se estruturar, contra alguém que vinha, repito, há 8 anos, né? Já com um grupo bem estruturado, bem montado, com lideranças, com deputados estaduais, federais ligados, né? Então acho que ele fez um bom desempenho, em boa medida ele conseguiu se associar às marcas que o PSDB tem fortes aqui no estado, como Dante Oliveira, Antero Paz de Barros, o próprio Aécio Neves. Acho que muito dessa eleição deve ser o Aécio e ao Pedro Táxi, né? Parte do eleitor do Pedro Táxi realmente ele conseguiu converter. E o PSDB forma um candidato para futuras eleições majoritárias, né? Ele pode voltar para o Senado na próxima, que são 2 vagas, ou vice-governador ou governador, enfim, ele junto com o Nilson Leitão, Rogério Salles e Nilson Leitão são 2 nomes aí que o PSDB tem para majoritária em 2018. Lembrando que ele é vice-prefeito de Rondonópolis, né? Ele ainda tem um mandato até 2016 de vice-prefeito de Rondonópolis. Terceiro maior colégio eleitoral do estado, para lembrar. Rui Prado, por que não emplacou? O Rui Prado teve muita dificuldade, a eleição se bipolarizou mesmo entre as 2 grandes chapas, né? O Wellington pela chapa do Lúdio
e o Rogério Salles pela chapa do Pedro Táxi, o Rui, um nome novo, né, tentando se consolidar. Então, a rejeição ao Riva pode ter prejudicado a candidatura dele? Também. O fato da candidatura do Riva depois da Janete não ter decolado acabou dificultando. Porque você vê, a votação deles foi muito gêmea, né, foi muito parecida ali. A votação da Janete com a votação do Rui Prado. Então é basicamente o mesmo eleitor. Né? Como realmente o candidato a senador ele tem muita dificuldade de se descolar do candidato a governador, né? Então está muito atrelado, mas repito também, formou uma liderança, né? O Rui Prado deve vir para deputado federal na próxima, né? Como já era cogitado nessa eleição que ele viesse, né? E vem com uma boa votação, então formou-se uma liderança para eleições futuras também. Deve voltar para Famato, uma vez que ele foi presidente eleito. Wellington Fagundes, Blairo Maggi e provavelmente o Zé Medeiros do PPS, que é o primeiro suplente do ainda senador Pedro Táxi, como senadores por Mato Grosso. Muito se reclamou, muito se criticou o fato desse cenário poder se configurar. É prejudicial ou é favorável à política ou independe? É uma tendência, até nos artigos eu tenho a oportunidade de apontar isso, né? Essa descuiabanização, essa interiorização do processo político, né? Tanto que das 9 candidaturas majoritárias, das 3 principais candidaturas nessa eleição, das 3 mais competitivas, né? Que se fala principais, algumas pessoas não gostam, as 3 mais competitivas, dos 9 candidatos, 6 eram do interior, né? E só 3 eram domiciliados aqui em Cuiabá, né? Pelo Táxi, o Lúdio e o Araída Fonseca, que era vice do Riva, né? E depois da Janete. Então, realmente, se consolida e Rondonópolis como a capital do interior, né? Que, embora seja o terceiro maior colégio, mas é o segundo maior PIB, a segunda maior arrecadação do Estado. Então é o grande polo do interior, acaba tendo, nessa composição, acaba tendo os 3 senadores. Então eu vejo como algo natural e Cuiabá está tendo dificuldade, né? Que mesmo, acho que a bancada para a Assembleia elegeu apenas 5, parece, deputados daqui, né? E acho que somando com o Taborelli lá em Vaza Grande deu 6, né? Da Baixada. Ou seja, 25% da bancada estadual aqui de Cuiabá e Vaza Grande, da região metropolitana, daqui do Vale do Rio Cuiabá. Então, realmente, o peso econômico do interior está se fazendo representar na bancada estadual e federal do Estado. Agora, esgotado o Senado, vamos à Câmara Federal. Das 8 vagas, das 8 cadeiras, 5 foram conquistadas pelo grupo do Pedro Táxi e 3 pelo grupo de oposição ao Táxi. Isso tem algum reflexo no relacionamento com o governador eleito ou não? A questão da bancada federal é independente da bancada estadual? Mato Grosso não tem uma tradição, né, de deputados federais fazerem uma oposição muito intensa, né, ao governo do Estado, né, porque são deputados que dependem muito de emendas, né, e emendas, em boa medida, elas são executadas pelo governo do Estado. Então, eles acabam tendo um relacionamento amistoso, amigável, né. Então, Bezerra tem esse perfil, o próprio Valteni já demonstrou esse perfil também, de relacionamento com as prefeituras aqui do Estado e com o governo, né. Então, como é um Estado muito carente de infraestrutura, né, e os deputados acabam priorizando isso, não vejo um grande perfil de oposição nesses 3, né, que foi... Nem mesmo o Ságuas? O Valtenir, o Ságuas e o Bezerra. Eu acho que o Ságuas mais, talvez o Ságuas se posicione mais como uma voz de fiscalização, né, dependendo também do que acontecer em nível nacional, na eleição presidencial também. Mas não vejo um perfil muito forte de oposição, até porque o Ságuas é um deputado muito interiorizado, nem como deputado estadual ele tinha um perfil oposicionista, né? Nem quando o PT era oposição na Assembleia ele tinha um perfil mais discreto, porque, repito, não é um deputado daquele voto de opinião, daquele voto ideológico, é um deputado mais do interior e que depende muito do apoio dos governos lá nos municípios que ele representa. Né? Entre os 5 nomes ligados ao Pedro Táxi, a gente tem vários nomes novos. A exemplo do Fábio Garcia, do Adilton Saquete, ex-prefeito de Rondonópolis, e do Vitório Galli, pelo PSC. Essa renovação nas cadeiras na bancada federal já era esperada porque muitos candidatos que ali estavam não foram candidatos à reeleição. Mas esses novos nomes causam surpresa? Não. Nessa chapa do Pedro já era bem claro que esses 3, né, seriam eleitos, né, Nilson Leitão, Fábio Garcia e o Saquete, né, já tinha feito até essa estimativa que eles fariam de 80 a 100 mil votos cada um deles, os 3 até ultrapassaram isso, né, o Nilson chegou em 127 mil votos, então só esses 3 aqui fariam 250 a 300 mil votos, elegeriam a si mesmos, né, e talvez ainda mais um quarto. O quinto, eu te confesso que já não tinha tanta confiança, né, que foi o Vitório Galli. O quarto foi o Ezequiel na sequência, o quinto o Vitório Galli, embora eles também fossem cotados, né, na relação lá. Isso deveu muito ao fato do PSD não ter atingido o quociente eleitoral, não ter eleito nenhum, né, que aí acabou ficando realmente. Então, o Vitório Galli já foi suplente, né? O Bezerra teve a oportunidade de se licenciar em outras legislaturas, o Vitório Galli assumiu já em 2 ocasiões, ele já foi suplente 2 vezes, pega esse eleitorado da Assembleia de Deus, do PSC, né, que é o braço político da Assembleia de Deus, e acaba conseguindo realmente chegar agora como titular. E o Fábio Garcia é uma renovação
em termos, né, porque ele vem de família política já, acaba repetindo o avô dele, o Garcia Neto, que também saiu, né, de uma condição de empresário, de executivo, né, da área de engenharia, de empreiteiras. Teve o apoio forte do Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá. Foi abraçado pelo Mauro, né, em boa medida para pegar os votos que eram do Valtenir aqui, né, tanto que o Valtenir caiu muito, se você pegar a votação dele, 60 e poucos mil votos. 62 mil. Pronto, na outra ele teve 61 mil votos, vamos lembrar, e 53 mil em Cuiabá. Ainda não puxei a votação em Cuiabá, mas imagino que o Valtenir tenha ficado lá embaixo. Então, o objetivo do Mauro era puxar esses votos do Valtenir e prejudicar o Valtenir, porque, vamos lembrar que o Valtenir abriu, né, saiu e tirou os prefeitos do PSB em direção ao PROS, né, para fundar o PROS aqui, então havia essa disputa. E, realmente, o Mauro queria um deputado domiciliado em Cuiabá, né, porque na legislatura passada não tinha, né. E ele não conseguia recursos para a capital. Os deputados que tinham não tinham uma relação tão forte, que era o próprio Valtenir, que era daqui, mas uma relação muito mais forte com o Vale do São Lourenço, até pela disputa com o Mauro, né? O Júlio Campos, que era mais ligado à Várzea Grande, e o Eliene, que era muito ligado ao interior, né? Então, um deputado realmente domiciliado e com militância política em Cuiabá não tinha, na bancada anterior. Ainda falando dos candidatos a deputado federal, tivemos uma votação expressiva do procurador Mauro do PSOL. A gente falou na reportagem, aqueles que têm muitos votos, mas acabam não levando cadeira. A candidatura própria, a candidatura pura, o prejudicou novamente? É verdade, tanto que eu cheguei a encontrar com ele, né, em outro meio de comunicação, ele falou que havia expectativa de eleger pelo menos um, né? Ele teve 84 mil votos, só para que vocês saibam. É diferente, por exemplo, do próprio Valtenir, que teve 62.900, mas por causa da coligação acabou sendo levado. Ele teve mais votos que dois eleitos, que o Valtenir e o Vitório Gale. Se a eleição fosse majoritária, quer dizer, os 8 mais bem votados, o procurador Mauro teria sido eleito, o Vitório Gale também e o Valtenir teria sobrado, ele teria ficado na suplência, né? É o risco, né? O grande receio que eu tive em relação a ele sempre foi esse, né? De ele ter uma boa votação e do partido não conseguir atingir o quociente eleitoral, né? Tanto que a meta dele inicial era de 170 a 190 mil votos. Ele sozinho, somando com mais os votos de legenda, né? Que sempre são muito importantes para o pessoal, e mais o restante da chapa, ele estimava furar o quociente eleitoral, ultrapassar o quociente eleitoral. E acabou não acontecendo assim, ele teve acho que 81 mil votos. 84 mil. 84 mil, e os demais ali somados não chegaram em 2 mil, quer dizer, a chapa dele realmente ficou inexpressiva. Mesmo assim, ele teve menos votos quando ele foi candidato ao Senado, que se eu não me engano ele teve quase 100 mil votos, 97 mil, alguma coisa assim. De repente, uma resistência das pessoas a esse novo? Não, o pessoal não conseguiu atrair, né? E também, repito, as candidaturas majoritárias do pessoal também não ajudaram, né? Nem o Gilberto Lopes, nem o Zé Roberto, especialmente, tiveram dificuldades. Então, se as duas majoritárias tivessem crescido mais, teriam puxado, né? E é um eleitorado muito conservador, um eleitorado pouco ideológico no Estado, em que não há muita entrada. Ele não conseguiu trazer para si aqueles movimentos de protesto do ano passado, né? Das manifestações de junho e julho. O tal do movimento das ruas. Agora sim, a gente chega em Assembleia Legislativa. Jacques Gotti perguntou sobre a questão do PT, de não conseguir nenhuma cadeira. No entanto, temos 5 cadeiras do PR e outras 4 do PSD. Há uma mudança média aí no perfil dos deputados estaduais, porque muitos também não foram candidatos à reeleição. A mudança é de cerca de 50%. Acredita que isso deva ter um reflexo direto junto no relacionamento com o governador eleito, Pedro Táxi? Primeiro que, ainda não contei, mas devemos ter uns 10, 12 partidos com assento na Assembleia. Houve uma pulverização muito grande de deputados, expressando o que aconteceu também em nível federal, né? Chegamos a 28 partidos com assento na Câmara dos Deputados. Eram 22 na legislatura passada, agora vamos caminhar para 28. Quer dizer, há uma tendência, um cenário forte de fragmentação partidária, e isso se fez, né, representar na Assembleia Legislativa. 10 parlamentares já estiveram na coligação do Táxi. Te confesso que eu esperava menos, até pelas estimativas que circulavam na imprensa. Eu esperava 8, 9, mas ele conseguiu eleger 10. O desempenho do PSB, em particular, me impressionou, né? Elegendo o Oscar Bezerra e o Max, né? Lá de Jaciara, foi prefeito lá de Jaciara. Então são 10, então seguramente, eu acho que, como eu já antecipei, o PR deve vir compor a base realmente, os 5 do PR, né, para poder atingir a cota aí de 15 e ter uma maioria já passando pela discussão de formação de mesa, né, da presidência da Assembleia. Composição de base junto ao Pedro Táxi, só para junto ao Pedro Táxi, exatamente. E aí, nesse primeiro momento, o PMDB e o PSD, né, esses partidos devem ficar ali na oposição inicialmente, né. Então, haverá esse processo todo de negociação, né, de composição. Muitos suplentes, né, existe a tradição de suplentes virem para compor o secretariado, né, para poder rearranjar e contemplar essas
essas pessoas que foram bem votadas, mas acabaram não sendo eleitas, né? Então, vai ser um desafio, porque são muitos partidos, né? São 13 partidos que estão na coligação do táxi, boa parte deles elegeu, né? PP elegeu, PSB elegeu, PDT elegeu. PMDB, PSDB elegeu, o Democratas, o Gilmar, então acho que são 6, 7 partidos aí que elegeram deputados estaduais, então vai necessitar um esforço de negociação, de articulação política muito grande para contemplar todo mundo e montar essa base, escolher líder de governo, né? Tem nomes expressivos como Wilson Santos, por exemplo, é importante destacar, que volta à Assembleia Legislativa depois de muito tempo. A última eleição dele para a Assembleia tinha sido em 94, há 20 anos atrás, né? Ele teve 2 de federal e 2 de prefeito e 1 de governador, né? Então, 20 anos depois ele retorna à Assembleia e tem tudo para ser um líder de governo, para ser um articulador. Um ponto importante de apoio do senador Pedro Táxi lá. Já que o senhor citou o Wilson Santos como ex-prefeito de Cuiabá, a gente tem um quadro de ex-prefeitos na Assembleia agora, né? O Oscar Bezerra, ex-prefeito de Juara, Max Rússia, ex-prefeito de Jaciara, José Carlos do Pátio, ex-prefeito de Rondonópolis. Há essa tendência de migração de cargos do Executivo Municipal quererem uma vaga, uma cadeira na Assembleia Legislativa? Isso já é uma tradição, né? Ou de ex-prefeitos virarem deputados, ou futuros prefeitos, enfim. O Legislativo acaba sendo uma escada, né, entre 2 passagens pelo Executivo, né? Ou seja, ele sai do Executivo, enquanto ele está sem mandato, ele vai para o Legislativo até que se abra uma oportunidade para ele retornar para o Executivo. Então, mesmo eles tendo tantas críticas relacionadas às suas gestões, Wilson Santos saiu desgastado da campanha de governo do estado. José Carlos do Pátio foi cassado do mandato lá em Rondonópolis, a ponto de termos um prefeito tampão lá por um tempo, o Ananias Filho, se eu não me engano. Isso não causa nenhum tipo de desgaste, não causa uma estranheza o fato de candidatos ou candidatos a deputado estadual hoje terem tido um histórico tão desgastado no passado? Causa, mas uma coisa é eleição majoritária, outra coisa é proporcional, né? Na proporcional ele tem o eleitorado dele, tem os movimentos de apoio ali, os grupos que o apoiam, então vai, né? E pode retornar, quer dizer, a política é muito dinâmica, é muito acelerada, então nada impede que o Wilson, por exemplo, se reposicione, né, novamente para deputado federal e venha para prefeito em novas eleições, e o próprio Zé Carlos também, né? Até porque o Zé Carlos, como deputado, a avaliação dele era muito boa, ele ficava sempre entre os mais bem votados, antes de ele virar prefeito, né? Você pode observar. E o Wilson também, o Wilson foi o estadual mais bem votado em 94. Então ambos tiveram um destaque parlamentar, e no imaginário de muita gente, tanto o Wilson quanto o Zé Carlos são melhores deputados do que executivos. Janaína Riva conseguiu ser eleita pelo PSD, acabou ganhando muito do espólio do pai dela, do José Riva. Acredita que teremos uma oposição de verdade na Assembleia por meio da Janaína e de partidos ligados hoje à base do governo Silval, ou não? Há uma tendência de tudo ficar em paz daqui a um tempo? Eu acho que no primeiro momento, especialmente, deve haver uma tensão num posicionamento do PSD, numa postura mais de oposição, né? O próprio Riva, né, mesmo sendo base do governo Silval, ele tinha uma postura de independência, de autonomia muito forte, né? Então eu acredito que isso deve se manter, eles devem se colocar numa postura crítica, não creio numa radicalização logo de imediato. Vai depender muito, repito, da composição da mesa. Não vejo como a Janaína Riva não ser a primeira secretária da Assembleia. Acho que isso vai passar, porque o Mauro Sávio deve concorrer a presidente e o Riva deve indicar a Janaína primeira secretária, né? Ou seja, manteria o comando que ele tem da Assembleia já há 20 anos. Né? Acontecendo isso, a coisa deve ser mais tranquila. Né? Agora, se isso não der certo, quer dizer, se ocorrer na sucessão aí na mesa da Assembleia uma situação parecida com o que ocorreu na Câmara Municipal, se aparecer um João Emanuel aí por fora, correndo por fora, que pode ser a própria Janaína, né, aí nós podemos ter problemas. Agora, se houver uma composição, eu acredito que haja uma oposição, mas sem radicalismo, de criar CPIs, por exemplo, enfim, uma situação mais aguerrida. Né? Acredita que a próxima mesa diretora pode ter uma divisão mesmo entre os deputados, de haver uma concorrência de fato à mesa diretora, porque o que a gente tem visto mais é uma chapa única que acaba sendo homologada. Acredita que pode ter uma divergência aí, ter de repente pelo menos 2 chapas para concorrer à mesa diretora? Pode acontecer, mas acho pouco provável. A tradição na Assembleia, como você mencionou, é de uma chapa única, né? Então, existe um princípio muito forte que é o da proporcionalidade. Quer dizer, as bancadas têm que se fazer representar também na mesa diretora, né? Presidente, os 2 vices, os 4 secretários. Então, imagino que já haja uma composição, como eu falei, em torno do Mauro Sávio e a Janaína Riva como primeira secretária e os demais cargos representando a proporção das bancadas. Não vejo hoje o caminho de 2 candidaturas. Rafael pergunta, professor, procurador Mauro não foi eleito, apesar da expressiva votação. O senhor acredita que o processo eleitoral no Brasil não é democrático? Essa é a grande discussão, né? O que é democrático ou não, né? O nosso sistema de votação é proporcional.
né? Ou seja, a coligação dele não atingiu a quantidade de votos necessária, né? Na verdade, é candidatura pura, né? Porque ele optou por não se coligar também, como você falou, ele saiu sozinho. É uma política nacional do PSOL, é se destacar, né, se criar um vínculo exclusivo, né, com o eleitorado e é uma política não aliancista, né, de não se aliar. Em outros estados eles conseguiram eleger. No Rio de Janeiro elegeram o Chico Alencar novamente, uma boa votação, e o Jean Willis também, que na outra tinha vindo carregado pelo Chico Alencar, também veio com uma boa votação, né? Então o que é democrático? Por isso que alguns entendem que o voto tem que ser distrital puro, quer dizer, dividir o estado em 8 distritos e o mais bem votado naquele distrito ser eleito, ou distrital misto, né? Parte pela lista aberta, parte pelo distrito, mas o entendimento do sistema hoje de democracia é que cada coligação tem um número de vagas equivalente ao número de votos. Como a coligação dele foi muito pequena, ele acabou não alcançando, embora a votação dele tenha sido grande. Para encerrar nosso bate-papo, professor, o relacionamento do Pedro Táxi com a Assembleia, o que esperar, uma vez que na propaganda eleitoral dele ele foi muito taxativo, no sentido de não repassar excessos à Assembleia, de arrecadação para a Assembleia, em detrimento de investimentos na saúde, educação, enfim. Tende a ser um relacionamento mais difícil ou não? De repente pode haver um amolecimento aí durante a escolha do líder de governo, por exemplo? Eu acho que a escolha do líder é fundamental e a escolha do chefe da Casa Civil também. O Pedro vai precisar de um bom operador político para fazer esse relacionamento com os partidos e com a Assembleia Legislativa, né? E essa questão do excesso de arrecadação, possivelmente ele vai discutir, especialmente a forma de se elaborar o orçamento, porque o excesso só acontece porque o orçamento é subestimado e ao longo do exercício ele vai sendo suplementado, né? Por isso que você tem um excesso de arrecadação. A questão de fundo aí não é o excesso, é o custo do Poder Legislativo. Quanto custa o Poder Legislativo? Qual é o orçamento total da Assembleia? Então isso deve ser questionado, né, com certeza, mas tudo vai ser um processo de negociação. Não o vejo numa postura radical contra a Assembleia, até porque corre-se o risco, né, de a Assembleia eleger uma mesa contrária, né, totalmente contrária. Tem essa possibilidade, né? Talvez. Seria um caso diferente, mas né? Muito difícil. Por exemplo, foi o que aconteceu com o Dante na primeira eleição dele, em que ele teve o Gilmar Fabris, que foi um deputado estadual de oposição naquele momento, que era ligado ao Júlio Jaime Campos, né, como presidente da Assembleia. Como eu disse, ele só tem 10 deputados, então se os 14, a rigor, que estiverem outras candidaturas majoritárias, se os 14 se juntarem, eles elegem uma mesa. Então não creio que haja esse radicalismo, haja uma negociação, e discutindo ao longo do governo, né, essa questão do orçamento, do custo do Poder Legislativo, se é isso mesmo, se não é, onde que pode reduzir, né, que é algo que é uma discussão que deve acontecer em vários setores, né, porque deve haver uma discussão forte no próximo governo de alguns ajustes, né, até para repriorizar, né, tirar dinheiro de algumas áreas e focar em outras áreas, como saúde e segurança, sobretudo, que foram temas muito fortes nessa eleição. O fato dele ser taxativo também, ser operador do direito, como a gente costuma dizer, ser ex-procurador da República e entender das nuances dos dispositivos legais. Pode ocorrer, de repente, uma enxurrada de vetos, de problemas com leis consideradas inconstitucionais? Também, só que, repito, isso uma coisa é uma análise técnica que você faz como profissional do direito, outra coisa é uma análise política, né? Que o veto ele pode ser por inconstitucionalidade, como você lembrou, ou por interesse público também, né? Se o governador entender que fere interesse público, né? Então isso tudo, repito, é negociação, é evitar que lá na Assembleia que se vote uma lei que ele tem que vetar. Porque isso tudo é coordenação política, né? Quando se vê que tem uma lei que é inconstitucional, por exemplo, chama o líder e fala, olha, chama o relator lá, chama o autor do projeto e já aborta lá mesmo, já retira, já pede vistas para evitar de criar o desgaste, por o executivo ter que vetar, porque cria-se um desgaste, né? Como aconteceu nesse governo em algumas situações, e lembrando que a última palavra é da Assembleia, né? Ela pode derrubar o veto por maioria de 2/3. Né? Do governador. Então é importante evitar, articular, né? Evitar que se votem essas matérias para que obrigue o governador a vetar. Né? Para encerrar nosso bate-papo, emendas parlamentares. Esse governo já sofreu algum desgaste e pressão dos atuais deputados em razão da não liberação das emendas para que os deputados levassem obras aí para o interior do estado, como a gente costuma falar. E o Pedro Táxi também, em seu discurso, não costumou colocar as emendas como prioridade. Os atuais deputados, a partir de 2015, a legislatura 2015-2018, devem sofrer ainda com essa resistência do próximo governador às emendas? Precisa ver como que ele vai negociar isso, que isso é muito de cada governador, né? O valor que é mencionado, se tem execução orçamentária adequada, né, para as emendas ou não, ou se
pode se acabar com emendas e acatar indicações, por exemplo, que é um outro instrumento, né, muito utilizado pelos parlamentos, que é indicar obras, né? Ou seja, ele não faz a emenda diretamente no orçamento, mas ele indica a realização de uma obra, né, de modo que ele possa chegar na base dele e falar, essa obra aqui fui eu que indiquei, né, enfim. E a gente precisa ver como que vai ser esse modus operandi, se ele vai continuar querendo trabalhar com esse instrumento. Acho difícil parar, né, porque está no nosso gene, quer dizer, o sistema político infelizmente caminhou para isso, né? Cargos comissionados e emendas parlamentares são os dois grandes instrumentos de relacionamento entre executivo e legislativo hoje, né? Então precisa ver o valor, né, como que isso vai ser direcionado, mas, repito, acho difícil interromper essa prática das emendas. Se ele cortar isso, ele pode inclusive criar algum tipo de inimizade com os próprios deputados da base. Pode, porque isso eu acho que tem que ser uma discussão em nível nacional do papel do legislativo, que é a reforma política que tem que ser feita, que imagino que o novo presidente vá puxar isso aí, né, de deixar com o parlamento, de fato, o seu papel de legislação, legislativo e fiscalizador, né? E não esse papel de querer executar, querer indicar obras, querer executar orçamento, né? Mas sim de elaborar as leis e fiscalizar a aplicação dessas leis, né? Enquanto não mudar em nível nacional, dificilmente vai mudar aqui também em nível estadual. Devemos ficar de olho, Vinícius, com o suplente do Pedro Táxi, provavelmente o José Medeiros, que deve tomar posse do PPS, uma vez que lá na ata está ele como primeiro suplente. Mas o Paulo Fiuza, o segundo suplente, na ata, vem reclamando que o cargo é dele. Podemos ter problemas no Senado a partir de 2015. Então, isso que eu te falar, o primeiro suplente é o Medeiros, né? Existe um questionamento aí do Fiuza, né? Normal, né? Que a ordem teria sido trocada na hora de lavrar a ata, que ele seria o primeiro, o Medeiros seria o segundo. Então, o Medeiros assume, claro que subjúdice, parece que o Fiuza já tem um processo, né? Acho que o Medeiros assume e o PPS volta a ter um senador, né? Quer dizer, tanto em nível nacional, não tinha nenhum senador na bancada do Senado Federal e vai voltar a ter, né? Então, é importante destacar que o PPS ganha, né, uma cadeira majoritária novamente, que não tinha desde o Blair Maggi. Mas esse mérito dessa rusga interna não pode prejudicar o mandato do próximo senador, seja Medeiros, seja Fiuza? Não, o máximo que pode acontecer é ficar subjúdice, né? Não acredito que interdite, não fica ninguém, né? Fica a cadeira vazia. Então, o máximo que vai acontecer é o Medeiros assumir e a ação continuar sendo julgada. Ele vai recorrendo também até e o táxi não deve entrar nesse necessárias. Não, até porque ele já se pronunciou que essa é uma questão judicial, não é uma questão de ordem política, né? É verificar a validade da ata mesmo. Então, acredito que vai continuar esse questionamento, é óbvio, né? Mas não vejo prejudicando o mandato dos Medeiros, né? Vinícius, fazendo o portal RD News, por meio de uma matéria do Romilson Dourado, fez um mapeamento aí dos deputados estaduais. A gente percebeu que a região do Araguaia não conseguiu eleger candidatos. A que você atribui isso? A Araguaia tem dificuldade em produzir nomes, né? Como são municípios ali de baixa densidade demográfica, então eles não projetam ninguém, né? Por exemplo, só Barra do Garças, né, que é o município que tem o maior colégio ali, poderia, né? Tinha o Daltinho, que estava como candidato agora, acabou não conseguindo ser eleito, né? A família dos Farias também, acho que está o Beto Farias lá como prefeito, né? Tirando Barra do Garças, os demais municípios têm pouca expressão, né? O nome seria o Maurição mesmo, o Maurício Tonhac, que acabou não se posicionando, né? Eu tinha expectativa que ele se apresentasse para federal, ou pelo menos para estadual, seria um nome forte ali. É porque tinha toda aquela questão dele ser candidato a governo lá atrás, né? Isso, e vamos lembrar também o Eduardo Moura, que é do PPS também, ele está na segunda suplência do Rogério Salles, ele acabou pegando a segunda suplência, quando trocou de Jaime para Rogério, né, houve a troca dos suplentes também, ele se posicionava como um possível candidato a estadual. Lembrando que ele foi candidato a federal em 2 ocasiões e não foi eleito, mas para estadual talvez ele tivesse uma condição. É que a chapa do PPS acabou não elegendo ninguém, né? Eles montaram uma frentinha e acabaram não tendo nenhum eleito, né? Expectativas para a partir de 2015, o nosso legislativo de maneira geral, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, o que esperar dos nossos novos parlamentares? Olhando muito a agenda, né, falou-se muito em renovação, mas não vemos essa renovação. Temos renovação de nomes, né, nominal, mas pouca renovação de grupos políticos, né, os grupos continuam sendo os mesmos praticamente. Né, o Ezequiel é um nome novo, mas é o grupo do Pedro Henry, o eleitorado do Pedro Henry, né, Fábio Garcia é um nome novo, mas é o Mauro Mendes, o grupo do Mauro Mendes. Né, assim como o Saquete, do PSB. O Saquete também. Aqui, nível estadual também, a Janaína Riva é um nome novo, mas é filha do deputado Zé Riva, então a renovação, né, acabou não acontecendo. Muita gente falando que o que aconteceu com as manifestações, né, do ano passado? Quer dizer, elas não conseguiram realmente dialogar com o sistema político, né, e converter aquelas manifestações em eleições, em votos, né? Que o PMDB também, em nível nacional, elegendo uma boa bancada também, que é o partido considerado síntese do atual sistema político, é o PMDB, né? Então, realmente, as manifestações tiveram dificuldade de se organizar politicamente e de se expressar. Então, a renovação foi muito pequena, então
não imagino um perfil muito diferente para a próxima legislatura, nem federal nem estadual. Esse protesto tenha sido talvez por meio das abstenções ou não? Também, eu acho que o alto nível de abstenções tem a ver tanto para o governo do Estado quanto nas bancadas também proporcionais, né, na Câmara dos Deputados e Assembleia. Eu acho que tem relação, sim. Porque, repito, subiu, né, para governador ficamos com 33%, quase 34%. E a média ali é 20%, 25%. Tá certo, Vinícius, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui na RDTV Especial. Eu agradeço a vocês, né, os colegas aqui do estúdio, também os espectadores do RDTV, estou sempre à disposição de vocês.